Pessoal, a gente vai andando aqui para eu mostrar a vocês. Geralmente as pessoas estão acostumadas com aquela caatinga separada, né? Bem intercalada entre plantas, entre algumas plantas. Mas aí queria para mostrar para vocês essa região, que é a região vulgarmente que o pessoal chama de massapê, ó, que é esse barro aqui, né? Que aí quando chove ele fica bem escorregadio, tá certo? É bem duro aqui. O pessoal tem muita extração de minério aqui, mas olha só isso. Pra você conseguir andar aqui, meu amigo, só com perneira, né, que o pessoal chama, que é uma parte de couro de boi. Por quê? Para você conseguir passar pela macambira. Olha só os espinhos dessa planta, tá certo? São os espinhos bem afiados, ó, e em dois sentidos, tanto esses com sentido para cima. Eita, vê só como são os espinhos. Tem espinhos em um sentido, ó, tá certo? Descendo, e em sentido contrário. Então o que é que acontece? Se você entrar aqui, meu amigo, esses espinhos vão ficar se prendendo tanto no seu corpo como na sua vestimenta. Então se você prende nesse, aí tenta puxar no outro sentido, acaba enganchando nesse, ó. E assim vai, tá certo? Então olha só a quantidade de macambira que tem aqui. Então imagina a pessoa tentar andar aí dentro, tá certo? Então vou mostrar aqui um pouco. Entrar aqui um pouco, com bastante cuidado. Olha só como é denso o local. O interessante é que essa caatinga aqui tá seco, né? A gente consegue ver longe. Mas essa região aqui, ó, essa região, depois que chover, isso aqui vai ficar tudo verde e a gente não vai conseguir ver muito distante, tá certo? Aqui eu consigo ver uns 30 metros à frente, tudo mais, mas por dentro dos galhos. Quando chover, essa caatinga aqui ela é bem densa. Então o que é que vai acontecer? A gente não vai conseguir ver muito distante, porque os galhos vão ficar cheios de folhas, né? No momento agora, as plantas estão assim, ó, sem folhas, tá certo? Basicamente zero folha em algumas árvores, mas quando começar a chuva aqui a gente vai ver que vai mudar tudo isso. Então, macambira, uma bromélia, ó, que consegue acumular água lá no seu centro, tá certo? Então, quando chove, acumula água nesses locais aí dentro da macambira, ó. E aí alguns animais se reproduzem como anfíbios, tá certo? Vou estar andando aqui numa região um pouco mais aberta para mostrar um pouco desse ambiente. Algumas pessoas vão achar que as plantas estão mortas, tá certo? Até se a gente quebrar um pouco aqui, tá bem seco, né? Porque elas estão perdendo muita água ainda, um pouco de água que conseguiram juntar. E o que é interessante, quando for basicamente daqui a um mês, isso aqui tudo vai estar mudado. Tudo isso aqui. Por quê? Já começaram as chuvas agora no final de dezembro, em algumas regiões do Nordeste, e agora em janeiro também. Então a gente está aguardando aqui, em Sossego, né, na Paraíba, as chuvas também. Já aconteceu algumas chuvas, mas bem pouco mesmo, né? Só que a gente chama aqui do sereninho. Tem algumas aves que ainda estão resistindo aqui no ambiente, a gente consegue ouvir algumas fazendo chamado, mas seria isso. Então a gente vai andando aqui entre a mata.
e buscando, né, a passagem onde o gado, o bode passa. Por quê? Se eu for tentar andar pelos locais que não tem caminhos já abertos, eu não vou conseguir me locomover dentro da mata. Algumas plantas, não é exemplo dessa, mas a jurema, a mancambira, palmatória, chique-chique, né, tem muitos espinhos. A exemplo aqui, ó. Então, a gente tem que andar em locais já abertos. No caso, eu não estou com facão aqui, então não vou ter como abrir caminho. Então, eu vou andar entre a mata. Então, a gente vai se locomovendo aqui dentro da mata. Certo? Uma locomoção um pouco lenta, porque tem que procurar os caminhos abertos pelo gado. Sem falar que existem muitas plantas, ó, com espinhos. Pode ter também vespas, né, maribondo, essas coisas e tal. Então é sempre bom evitar esbarrar em algo. No caso aqui, ó, aquela parte que eu filmei, mais densa de mancambira, e eu tô num local menos denso, tá certo? Então, quanto mais eu andar para lá, vai ficar mais repleto de mancambira. Aí eu não vou conseguir andar. Então eu tenho que procurar o quê? Trilhas abertas já por alguns animais. Criação de caprinos, de bovinos, tá certo? Seria mais ou menos isso.